Boa tarde a todos. Só me entender com isso aqui. Bom, então eu vou falar sobre o tema de melhorias de alto impacto assistencial e financeiro através das lesões por pressão. Como que a gente previne e o que a gente encontra de resultado assistencial e financeiro. A lesão por pressão, ela dispensa apresentações, mas o óbvio tem que ser dito. E a lesão por pressão é um conjunto de fricção, cisalhamento, numa proeminência óssea que vai causar uma lesão no paciente. No ambiente cirúrgico também existe a lesão por pressão, do posicionamento cirúrgico. Então eu vejo que às vezes o centro cirúrgico fica um pouco com um olhar secundário a essa atividade de prevenção de lesão. E a lesão por dispositivo médico, que é uma lesão também por pressão, que a gente acompanha dentro de uma incidência dos estudos no Brasil entre 6,1% e 10,5% nos pacientes críticos. E a gente tem um indicador de qualidade, que vai poder mensurar a incidência de lesão por pressão nos hospitais. Eu falo um pouco sobre esse impacto financeiro e eu não tenho como deixar de dizer sobre a parte financeira do hospital, que é o que gere todas as atividades. Então, o impacto da lesão por pressão na diária global e nos pacotes com as operadoras de saúde, eles têm um grande impacto por conta da quantidade de insumos que vão precisar ser utilizados para tratar esse tipo de lesão. Uma diminuição de recursos para o tratamento das lesões, então à medida que a gente vai usando muito recurso para tratar, em algum momento isso pode ser um problema. O headcount e o tempo da equipe de saúde à beira-leito também é uma causa muito grande de exaustão da equipe. A gente tem um dimensionamento de pessoal através de uma escala, que é o NAES, que a gente vai ter de acordo com a criticidade do paciente e a dependência desse paciente. Então, quanto mais lesão o paciente tiver, mais tempo de enfermagem à beira-leito a gente vai ter. O impacto nos indicadores de qualidade, segurança do paciente, e prejuízo na relação de confiança entre equipe, família e paciente. Então isso fica fragilizado a partir do momento que o paciente desenvolve uma lesão. E alguns estudos abordam muito claramente o custo com o tratamento. É um custo muito elevado. A gente tem a Agência de Qualidade Internacional dos Estados Unidos e eles fizeram um estudo que em um ano são gastos de 9,1 a 11 bilhões de dólares com tratamento de lesões. Um estudo brasileiro em Minas Gerais foi feito num hospital de grande porte e calculou 36 mil gastos de material para o tratamento de lesão por pressão por paciente mês. Então, em um mês é gasto 36 mil com um paciente somente, em um mês. E por ano, 445 mil, então quase R$500 mil. Além do impacto no tempo e custo de enfermagem, que também gera um preço, gera um valor, um cuidado de enfermagem equivale a 14,4 minutos à beira-leito, um ponto. Um curativo, ele é 4,1, então ele fica aproximadamente 1 hora. Então é mais 1 hora que a enfermagem vai gastar nesse leito para poder fazer esse curativo. E aí a carga de trabalho, obviamente, tem um estudo que fala sobre essa carga de trabalho aumentada, e aí a gente vai diretamente na qualidade da assistência, o impacto negativo que isso causa, aumentando o índice de eventos adversos, de problemas psicológicos, com a equipe de enfermagem, a frustração de não conseguir entregar um bom resultado. E aí a gente acaba desperdiçando recurso, porque a literatura diz que 95% das lesões por pressão são preveníveis. E aí tem alguns outros estudos que colocam agora o custo-benefício da prevenção versus o tratamento. Então, um estudo na Austrália mostrou que foi economizado 293.800 dólares por ano. Um estudo na Alemanha foi feito uma economia de até 8.000 euros por lesão sacra evitada, que é a lesão mais prevalente.
Eu fiz aqui um exercício, né? Quando a gente fala de milhões e bilhões, pelo menos, eu me perco com a quantidade de zeros que a gente tem, né? Então eu trouxe um pouquinho para a nossa prática, o que eu vivo no dia a dia, no Hospital Copstar, e o que eu acho que a maioria dos hospitais vivem. Eu trouxe aqui um paciente com alto risco de lesão por pressão, né, fictício, e acompanhado por um mês. A gente entregando um custo com prevenção, né, e aqui eu estou falando só de dinheiro, né, eu não estou falando de valor, né, que até o Marcelo falou na outra palestra, sobre o valor que a gente entrega, mas a gente está falando da quantidade financeira. Então, um cuidado com prevenção, né, no high level, de usar a melhor tecnologia, a gente vai gastar aproximadamente R$ 770 por mês para prevenir. A partir do momento que o paciente desenvolve uma lesão, estágio 3 ou 4, a gente vai fazer esse mesmo, ou vai começar a fazer esse tratamento da lesão, e a gente vai gastar aproximadamente por mês R$ 2.800. E se tratando de uma lesão sacra estágio 3 ou 4, ela tem uma média de 6 meses a 1 ano para cicatrizar. Isso a gente usando o que tem de melhor no mercado para tratar a lesão. Agora, entrando na parte da tecnologia, o que a gente tem ainda mais eficaz no tratamento de lesões complexas, a gente tem a terapia por pressão negativa. Então a gente aumenta um pouco esse valor, só que a gente diminui o tempo de tratamento, né? E ainda assim, comparando com a prevenção, é inegável que a prevenção vale muito mais a pena. E o tratamento médio seria, com intervenção até da cirurgia, 2 meses de tratamento. E aí eu vou contextualizar um pouquinho para vocês o meu trabalho no Copstar e como que a gente chegou aos bons resultados que hoje a gente tem, né? É um hospital que ele é localizado no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio. Esse ano ele faz 7 anos de existência. A gente tem um perfil de paciente mais idoso, então a gente tem um alto risco de lesão por pressão. Então, eu peguei o modelo de gestão da Reddor e quase que tatuei no braço, né? Porque a gente precisa entender o que a empresa precisa, né? E principalmente o que o paciente precisa, né? Então, quando a gente vai gerar valor, né, que a gente fala de impacto financeiro e assistencial, a gente tem uma pirâmide que o conjunto de qualidade técnica que vai ser empregada na ponta, com a qualidade percebida a partir dos pacientes, familiares e até dos médicos assistentes, né, que internam no hospital, a gente vai gerar o valor, que é a rentabilidade. Então eu descobri, né, ao longo desses 3 anos que eu estou liderando a comissão, que o controle de glosas me ajuda muito no desperdício, né, e principalmente com as operadoras quando a gente não trabalha com diária global ou pacote. A satisfação do paciente, família e equipe assistente, isso aí quem trabalha com negócio sabe que o boca a boca é mais valioso do que qualquer Instagram, né? A baixa incidência de lesão por pressão. Então a qualidade técnica está presente quando a gente reduz a incidência de lesão por pressão. E aí como que a gente chegou, né, aos resultados, né? O Copstar evidentemente sofreu também, né, no caminhar do seu nascimento. E aí em 2017 começou uma admissão de enfermeiros e estomaterapeutas, que é a minha especialidade, que cuida de feridas, estomias e incontinências, né? E em 2017 teve um aumento muito grande do número de glosas e aumento de lesões por pressão. Em 2017 foi criado um time, né, um time completamente assistencial, e não tinha ainda um líder, que só começou no fim desse ano, de 2017. E em 2020 eu comecei a integrar essa equipe como líder. E os resultados que a gente teve ao longo desses anos foi uma diminuição de glosa. Então a gente precisava gerar, né, um impacto financeiro, né, a rentabilidade, a partir do uso dos curativos de alto custo. Curativos esses que eu mostrei que a gente
previne lesão, e a gente economiza, e a gente usando de forma, né, com critério, a gente consegue ainda mais rentabilidade. Então a gente reduziu bastante as glosas, a gente reduziu a incidência de lesão por pressão, então todo ano a gente consegue entregar uma redução. Em 2019 para 2020, a gente teve uma queda de 66% menos, né? 2020 teve 66% menos do que teve de lesão em 2019. 2020 para 2021, menos 34%. 2021 para 2022, menos 54%. Por que tem crescido, né? Foi como a gente falou aqui e já foi falado, o modelo de cultura, né? A gente precisa formar essa cultura de prevenção, para a gente falar sobre isso, né? Então, algumas estratégias que a gente utiliza, núcleo de segurança do paciente, onde a gente trata os eventos adversos de forma multidisciplinar. A gente trata com a equipe da ponta também, né? Porque dá aquela sensação de pertencimento, né? A minha empresa, o meu Copstar, né? Então, quando eles participam do planejamento de ações, eles se apropriam de fato daquele protocolo, daquela ação, e a entrega é diferente, né? Os treinamentos que a gente faz, porque a gente não tem como não capacitar as equipes, né? Porque só o conhecimento vai fazer a gente ter conceito de causa e propósito no que a gente está fazendo. E a premiação, que a gente está sempre engajando as equipes, né? A gente premia, né, quem mais entrega. Então, eu acho que tem que ser essa visão realmente da gente enaltecer quem mais entrega, não é dar mais trabalho para quem mais entrega, mas sim enaltecer quem mais entrega, para a gente, assim, plantar essa sementinha nos seus pares e verem que o trabalho bem feito vai ser recompensado. Uma modalidade que a gente participou no ano passado foi o programa de certificação Closer to Zero, que foi junto com o IBIS e a Smith-Nephew. Eles fizeram um programa de validação dos indicadores. Então a gente foi avaliado, a gente passou por uma avaliação de qualidade, e o ponto mais importante foi a forte atuação do time, com equipe multiprofissional, focado no gerenciamento dessas ações de prevenção de lesão. Então, para você ter um bom resultado, você tem que ter um time que tem um líder voltado para isso, para esse olhar. E foi falado aqui também, se eu não me engano foi o Marcelo, o especialista, não, desculpa, foi o Dante. O especialista precisa ser acionado, porque a gente não tem como saber tudo, né? Quem faz tudo mais ou menos. Então, você tem um especialista que vai gerenciar esse protocolo e vai nortear essas atividades, a gente consegue ter um bom resultado, que foi o que a gente conseguiu, 94% de conformidade de todo o manual que eles aplicaram para a gente atender. E aí a certificação e o trabalho do Copstar, ele tem a presença muito física da direção médica, né? Então é muito participativa, ele entende o indicador, a gente bate junto, a gente conhece a ficha técnica, né, de trás para frente, porque a gente trabalha realmente em conjunto, multidisciplinar. E a gerência de enfermagem também dando esse suporte, dando a credibilidade e fazendo eu também me sentir incluído, né, eu fazer parte, falar o meu Copstar, né. Esses resultados também passaram por mim. E é evidente, né, que seria muita prepotência achar que só uma pessoa pode resolver isso, né, e quem faz esse dia a dia de fato é quem está lá na ponta, beira-leito. Então eles têm que saber que a gente sabe, né? A gente tem que estar sempre motivando, engajando, a motivação é interna, mas o incentivo tem que partir da gente enquanto líder. Deixo aqui meu agradecimento, meus contatos. Muito obrigado pela oportunidade. Falar desse tema tão importante, é muito gratificante esse tema vir ganhando espaço, né? Porque a prevenção de lesão é qualidade de vida para o paciente em primeiro lugar. E segundo, a gente entrega valor quando a gente dá um bom cuidado para o paciente sair melhor do que como ele chegou. Obrigado.